clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 48. Eu sou o Felipe Von Zuben e comigo está Sidney Torres. Fala Felipe, fala pessoal, tudo bem? Belezinha. Tem que estar beleza, né? Vencemos os Chiefs, estamos na quinta final da AFC consecutiva dos Patriots. Não tem como estar menos feliz, né, cara? É impressionante, né? A gente já se acostumou com o alto padrão desse time aí ao longo dos anos, mas ele consegue superar os próprios feitos aí, né? Conseguir coisas inacreditáveis. 5 finais de conferência consecutivas, eu acho que nunca mais a gente vai ver isso. Aos trancos e barrancos, perdendo um monte de jogador, voltando o jogador, os Patriots estão na final de novo, cara. Que poder que tem esse time. É inacreditável como é bom torcer pros Patriots. É um alívio, mas também a gente vira chato, né, CG? Porque todo ano, se não chegar nos playoffs, não vale nada, né, cara? O nível de exigência vai subindo, né? Eu fico pensando, coitado no cara que for o substituto do Brady quando ele se aposentar, porque a pressão em cima dele vai ser gigante. Isso é assunto para o podcast número 197. Vamos pro recado. Recadinhos de hoje, Sidney, tem coisa bem legal pra falar. Vocês já estão acostumados que quando a gente conquista alguma coisa, por menor que ela seja, a gente gosta de contar pra todo mundo, a gente gosta de dar esse pra galera comemorar com a gente. E a gente tá chegando em alguns números interessantes aí, maiores, com a temporada quase acabando, e números que a gente nem imaginava que a gente chegaria, né, cara? Primeira coisa, o nosso podcast tá no destaque agora lá no iTunes, se você entrar, categoria esporte, ele tá entre os destaques, em podcasts de destaque. Eu nunca imaginei que eu estaria nos destaques do iTunes, pra falar a verdade. Aliás, pra você que ouve pelo site, algum lugar assim, se quiser, é só procurar podcast Patriotas lá no iTunes, que você consegue assinar tranquilamente. E nossos números em redes sociais, né, Sidney? Que tá avançando aí muito mais do que a gente imaginava. Twitter chegamos a 3 mil seguidores e Facebook passamos dos 8 mil, cara. É gente, hein? Muita gente, e o que me impressiona nisso aí, como você falou, também me surpreendeu, é o tempo, né? A gente não tem nenhum ano de Patriotas. Começamos em fevereiro do ano passado, então subiu vertiginosamente as interações com a gente através do Twitter, Facebook. Então, só agradecer ao pessoal que acompanha e vamos continuar crescendo aí. Falando de interações no Twitter, é bom a gente avisar também um negócio pra galera, que é o seguinte: durante os jogos, vocês já perceberam que a gente sempre responde todo mundo, a gente tenta dar atenção máxima pra todo mundo que manda pergunta, qualquer coisa, a gente sempre olha. Durante os jogos tá ficando difícil, né, Sidney? Pra vocês terem uma ideia, nesse jogo contra os Chiefs, a gente teve mais de 16 mil interações no Twitter, só no Twitter. Entre elas, comentário, like, retweets. Teve momento ali que, juro, não dá pra acompanhar, que o negócio voa. Então, se a gente deixou de responder alguém, a gente já pede desculpas. E entendam também que em dia de jogo é complicado. A gente já faz o jogo em mais de uma pessoa, fica uma pessoa só nas respostas, mas mesmo assim tá insano o negócio. E também é bom lembrar, né, Cid, pra galera que tá ouvindo aqui e não acompanhou o nosso Twitter ainda, o que a gente faz? A gente não faz um play-by-play ali, falando, first down, corrida de não sei quem, passe do Brady pra não sei quem. A gente tenta dar informações que não tem na TV, na transmissão, né, cara? Exatamente. A gente tenta trazer algo que a TV, pelo fato dela se preocupar com as duas equipes, ela não consegue aprofundar tanto em cada uma. Então a gente vai buscar lances e pontos de vista, às vezes, que passam batidos até dos narradores e comentaristas, né? Que por melhor que sejam, é impossível que eles consigam ver o que 22 jogadores estão fazendo ao mesmo tempo. Nem a gente consegue. Então, só que a gente, como não está narrando o jogo, a gente tem condição de pescar essas informações e passar para o pessoal. Por exemplo, quando algum jogador machuca, a gente não tá vendo ali na sideline durante o jogo.
Ali pelo Twitter a gente vai avisando se ele foi pro vestiário, se ele não foi, se a equipe médica tá olhando ele ou não. Outra coisa também que a gente sempre avisa que é legal, né, Sidney? Qual que é a formação, por exemplo, da OL que tá naquele momento, se tem algum jogador que normalmente não era pra estar, se tem algum reserva. A gente sempre vai trazendo isso que a TV não consegue dar, como você falou muito bem, não tem nem como os caras darem essas informações dos dois times. Eles vão dando uns pitacos, mas a gente vai dando ali informação o tempo todo, durante o jogo todo. É a segunda tela que eles chamam, é mais informação para aquilo que você está assistindo, né? Inclusive, principalmente, aliás, jogadores que não estão com a bola, né? Não estão na tomada da TV. Porque normalmente a TV foca no quarterback, quando ele passa a bola, foca no cara que recebeu a bola. A gente muitas vezes consegue ver, através de replay, comentar jogadores que estavam livres e não receberam a bola, ou jogadores da linha ofensiva que bloquearam bem ou que não bloquearam determinado jogador. Se for a linha defensiva, se eles tinham espaço ou não para chegar no quarterback. Então vale a pena acompanhar, porque sempre vem alguma informaçãozinha ali útil que passou batida na transmissão. Não, sem dúvida, eu garanto pra você, quem acompanha pelo Twitter já também, se pudesse falar aqui, garantiria que é bem legal. Experimenta um jogo acompanhado pelo Twitter, que você vai ver como é legal assistir e ter mais informações disso. Falando em jogo, Sidney, temos domingo Patriots e Broncos, todo mundo já sabe disso, todo mundo já não tem unha hoje, imagina domingo, para esse jogo. E a gente já tá preparando aqui, estamos trabalhando em algumas coisas. Vai ter coisa para sortear domingo, já garanto para vocês. Ainda não posso falar o que é, mas é para ser um negócio muito legal. E digo mais, se for para Super Bowl, vai ser mais legal ainda que nós vamos sortear, né, cara? Mais um motivo, né? Não bastasse você torcer pelo seu time chegar no Super Bowl e ficar entre os dois melhores da temporada e tentar o bicampeonato pra gente. Vai ter um prêmio muito legal aí, que a gente não pode falar o que é ainda, mas torçam aí com um pouquinho mais de força pra gente chegar no Super Bowl, que a recompensa vai ser boa. Não, né? Fica com a gente essa semana, tudo, porque essa semana esse jogo já tem coisa e no Super Bowl se passar mais ainda. Vamos nessa, Sidney. A gente conversou com a galera essa semana, pedimos aí a opinião de como eles queriam que esse programa funcionasse e a maioria disse que queria que a gente falasse aí mais ou menos 50% do tempo sobre o jogo dos Chiefs e também falasse o resto do programa sobre os Broncos. A galera já quer ouvir sobre os Broncos. Lembrando que, óbvio, a gente vai falar muito sobre os Broncos no site, no Twitter, no Facebook e no ao vivo também, no domingo. Não tem como, ao vivo é só sobre Broncos. Mas, a pedido de vocês, falaremos um pouco já de Broncos aqui. Primeiro, Chiefs. Eu acho que, pensando aqui, Sidney, dos 4 jogos, no fim acabou sendo o jogo mais controlado, vamos dizer assim, por uma equipe. Não vou dizer tranquilo, porque é um jogo de playoff, mas foi onde uma equipe mais conseguiu se controlar aí, porque se for ver, Panthers e Seahawks abriram muito, mas quase que deu problema no final lá. Os Patriots, acho que a chave desse jogo foi os Patriots terem controlado a ansiedade e a vontade dos Chiefs, né? Uma coisa interessante sobre esse jogo é que o placar não reflete bem o domínio que o time teve em campo. Você olha assim, 7 pontos, foi um jogo apertado, só uma posse de bola. Mas você olha como esse placar se desenvolveu, chegou um determinado momento que os Patriots abriram 21-6 e o jogo praticamente estava definido. Os Chiefs conseguiram deixar em uma posse de bola no final com um drive muito longo, né? Que mais uma vez o Andy Reid foi criticado por não saber administrar bem o relógio, mas assim, dificilmente acreditava que eles iam conseguir virar aquele jogo. Então assim, o placar foi próximo, mas foi um jogo que eu senti um domínio realmente dos Patriots, conseguiram executar bem o plano deles, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente, principalmente ofensivamente, e até surpreendentemente bem o ataque foi, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, a gente até falou no ao vivo isso, eu e o Durante, que uma das chaves para esse jogo, para os Patriots, aliás, a chave de todos os jogos dos Patriots, era converter todas as oportunidades em pontos. Aquilo que a gente já falou aqui, que tinha problema de fazer three and out, sair de campo. Porque todo time que joga com os Patriots sempre quer manter Tom Brady no banco, não tem essa. Essa é o número 1 para jogar contra os Patriots. E a gente imaginava que os Chiefs iam conseguir fazer isso e conseguiram fazer. Só que os Patriots converteram as oportunidades, como a gente pediu no pré-jogo. Foram só 3 punts no jogo, cara.
Isso é absurdo. De todas as tentativas que a gente teve, só 3 vezes não converteu em ponto. As outras ou foi touchdown ou foi field goal. Isso é importantíssimo. Foi importantíssimo para esse jogo e é daqui para frente também, né? Normalmente, quando o ataque adversário consegue ficar muito tempo em campo, o nosso ataque volta meio frio, e aconteceu muito essa temporada, né? Principalmente com os desfalques. Então a gente volta, depois de muito tempo no banco, 3 and out, volta o ataque adversário. Dessa vez não. Por mais que os Chiefs tenham conseguido muito tempo de posse de bola, quando a gente voltava a campo, o ataque ia lá, anotava touchdown ou anotava field goal. Só 3 pontos, como você falou. Então, e a liderança cedo, né? Como eu falei agora há pouco, isso coloca uma pressão muito grande nos Chiefs, né? Que era sabido que o perigo desse time dos Chiefs era se eles conseguissem uma vantagem cedo, e eles são muito bons de administrar vantagens no placar. E a gente dizia que se os Patriots conseguissem abrir uma vantagem logo no início, dificilmente o ataque dos Chiefs teria bala na agulha, digamos assim, para conseguir uma reação, e foi exatamente como o jogo se desenrolou. Esse ataque que conseguiu converter muita coisa, não tem o que falar, porque o retorno do Edelman e o Gronk junto ali, o Gronk nem estava muito saudável, jogou com dor, pelas informações que a gente tem, mas o Edelman, a gente falou isso no programa anterior, antes do Awards, não tem como, Sidney, o cara muda o ataque inteiro, cara, que absurdo, tem que clonar o Edelman e deixar ele para sempre nesse time, cara. É impressionante, né? Um jogador só, o efeito que ele tem em todos os demais setores do ataque, né? E lembre-se que Edelman não estava 100%, né? Ele jogou com proteção no pé, se falou durante essas últimas semanas que ele precisou adaptar o jeito que ele corria as rotas, que ele freava, cortava, mas mesmo assim a gente viu como esse jogador é efetivo, como ele ajuda a linha ofensiva, como ele ajuda os demais recebedores e como ele ajuda Tom Brady, que deve ter rezado para agradecer depois do jogo. Não tem como, muda muito. E aquilo que a gente falou, todo o tempo que o Edelman ficava fora, a gente falava, né? A OL tá ruim, beleza, mas o Edelman faz com que a bola saia mais rápido, ajuda a OL. Foi o que a gente viu. O Brady lançando pro Edelman é média de 1,94 segundos do snap até o passe. A gente estava falando aí de quase 3 segundos semanas atrás. E olha, o Edelman tira 1 segundo do tempo do Brady e 1 segundo a menos que a OL trabalha. A gente já vai falar dessa OL que foi ótima protegendo o Brady, mas tá aí a prova, né, cara? A gente viu, não precisa nem ninguém te contar. Todo mundo que assistiu o jogo percebeu o quanto essa bola sai mais rápido, né? E sai mais rápido e, como eu disse, é um efeito que contribui essa velocidade do jogo com o Edelman em todos os setores do ataque, né? Se você olhar o Gronk, por exemplo, o Brady lançou muito rápido para ele também. E outra coisa também que o ataque dos Patriots, né, o McDaniels e o pessoal fez para potencializar a presença do Edelman e do Amendola ali pelo meio. Eles usaram muito o Rob Gronkowski alinhado na extremidade, né? Eles chamam outside the numbers, ali perto da sideline, como se fosse um wide receiver. Isso que faz? O Gronk, a gente sabe que a defesa adversária coloca pelo menos 2 jogadores nele, normalmente. Então você abre o meio do campo para rotas cruzadas ali, principalmente de Edelman e Amendola. Então a defesa fica sem saber o que é que ela prioriza. Se ela prioriza o Gronk lá fora, Edelman tem espaço no meio. Se ela fecha o meio, o Gronk tem espaço lá fora. Então é um ataque que com esses 2 jogadores fica bem difícil de ser marcado. Sobre isso, a gente já tem um post aí no site, já entrou hoje, para vocês verem, só falando sobre o Gronk alinhado como receiver, que o Felipe Durante fez. Ótimo post, leia, explica muito qual a diferença que o Gronk faz e gera o tal do mismatch, né, Sidney? Que põe o Gronk contra normalmente um corner daí, um jogador menor. Quando é um linebacker, ele sofre ao marcar o Gronk pela velocidade. Quando você põe um corner, ele sofre pelo tamanho, né, cara? Então, além disso, do que você falou, de gerar esse desconforto na defesa sobre quem marcar, também coloca o Gronk no tal do mismatch, que é uma coisa que faz uma diferença absurda. De novo, veja o post que vale muito a pena ler. Falamos da OL, Sidney, e tem que falar dela porque ela fez um belo de um trabalho. Contra a corrida a gente vai falar isso, a gente não tem nem o que comentar mais, porque não adianta. Mas protegendo o Brady não foi nenhum sack. E o Cannon, olha só, o Cannon só cedeu 2 pressões, cara. Estavam num dia inspirado também, né? Primeiro, não dá para deixar de registrar que os 2 principais pass rushers lá do Chiefs não estavam 100%, o Justin Houston e o Tamba Hali. Mesmo assim, eles jogaram bem na semana anterior contra os Texans e
Isso contribui um pouco, né? Não foi o fator principal, mas ajudou. Mas o que mais ajudou essa OL, e como também era o que muito se falava antes do jogo, é a velocidade com que a bola sai da mão do Tom Brady. Você pode ter no adversário o melhor pass rush da NFL, se essa bola sair na casa dos 2 segundos, não dá tempo do cara chegar no cornerback. Até teve um jogador dos Broncos que deu uma entrevista hoje, eu não me lembro exatamente, acho que foi o Von Miller. Quando o Brady lança antes de 2 segundos, não precisa nem ter linha ofensiva, porque não dá tempo do cara chegar nele. Então, essa velocidade com que esses jogadores se desmarcam é fundamental para que a OL consiga fazer um jogo seguro. Funcionou perfeitamente para eles. E outra coisa que também foi importante, né, Cid? A gente viu há semanas atrás Gronk tendo que ficar para ajudar, os running backs tendo também que ficar para ajudar no bloqueio. Dessa vez a maioria das jogadas foram 5 jogadores ali, os 5 OL conseguiram dar conta do recado. Isso significa que é mais alvo para o Brady lançar. É simples, é matemática aí. O que não funciona nessa OL, não tem jeito, é a tal da corrida, né, Cid? Não tem condições. Isso aí, muita gente estava especulando que o Steven Jackson estava sendo poupado nos últimos jogos da temporada regular para que ele fosse liberado, digamos assim, para causar estragos agora nos playoffs. O Bill Belichick estava escondendo o jogo com ele e deu para perceber que não é esse problema, é porque a nossa linha ofensiva simplesmente não consegue abrir espaços contra boas linhas defensivas da NFL. Pode ser Brandon Bolden, Steven Jackson, James White, quem você colocar ali atrás, eles não vão conseguir muitas jardas, a não ser que eles consigam jardas no chamado trucking, né, que ele chama, é quando o cara, mesmo com 2 jogadores adversários, consegue se esforçar e conseguir uma jardinha ou 2 ali a mais. Mas corredores a gente não vai ver abertos para esses running backs com essa linha ofensiva. Uma coisa também, eu já até aproveito para puxar aqui, o Eudo Picanco, ele mandou pra gente uma pergunta falando sobre isso. Se com esse rendimento fraco dos running backs, se não seria interessante ativar o Monty Ball que tá no Practice Squad. Eu já deixo você falar, mas eu vou puxar a minha aqui. Eu acho que não é a questão do running back. Eu acho que é a questão da OL mesmo. Aí o problema é da OL mesmo. Eu defendi aqui algumas vezes, quando o Brady tinha pressão, que o problema não era tanto da OL, mas na corrida é problema da OL. Acho que pode pôr quem quiser ali que não vai conseguir correr, né? Também acho. A não ser que você trouxesse assim um Marshawn Lynch da vida que ele consegue 3, 4 jardas depois do contato, com 2, 3 caras agarrados nele, então poderia ser que um cara assim conseguisse um desempenho melhor, mas o Monty Ball não vai conseguir arrastar 2, 3 jogadores da linha defensiva adversária, principalmente você enfrentando uma linha forte como é a dos Chiefs e forte como vai ser a dos Broncos na próxima semana. Então teria que partir mais da OL, né, de conseguir espaços ali para abrir para se livrar o cara desse primeiro bloqueio e deixar que o running back se virasse contra os linebackers ou safeties adversários, né? Quando tá fechado ali na linha defensiva, é pedir demais exigir do running back. From Gillette Stadium, it is official. The Patriots are on to their 5th straight AFC Championship game. Defensivamente, Sidney, vimos o que normalmente a gente viu a temporada inteira. Vimos um time bom, que segurou na hora que precisava, mas que não consegue trabalhar bem em terceiras descidas. Foram 60% das terceiras descidas conquistadas pelos Chiefs. E a gente viu também um time que não conseguiu parar muito bem as corridas. Sidney, eu não sei responder esta pergunta e você vai ter que ser o cara que vai tentar responder isso. Como que a gente resolve as terceiras descidas? O que acontece com essa defesa dos Patriots, cara? É impressionante, né? A gente elogia tanto essa defesa durante o ano, que ela foi sólida, nem sempre, mas na maioria da temporada, em todos os setores. E essa realmente, se você me perguntasse para apontar um defeito principal da defesa, eu diria que foi a defesa nas terceiras descidas. Nesse caso específico contra os Chiefs, eu atribuo um pouco isso aos nossos defensive ends, né? O Chandler Jones, o Ninkovich e o Sheard. Por quê? A exemplo do que a gente viu no Super Bowl contra os Seahawks, quando os Patriots enfrentam um quarterback que pode resolver com as pernas, que é muito rápido, os defensive ends não vão, mesmo em jogada de passe, eles não vão com tudo para cima do quarterback. Eles hesitam um pouco e tentam fechar as extremidades que eles estão ali para evitar que o quarterback corra por aquela região e conter o cara no pocket para lançar a bola. Só te cortando, é o que eles gostam de chamar meio que de spy ali, né? Ficar meio que de olho no que o quarterback vai fazer, né? Porque se você passa da linha dele, no exemplo,
Chandler Jones vai com tudo, o left tackle empurra ele, aí abre-se um buraco pro Alex Smith correr por ali. Então a gente viu esse tipo de estratégia no Super Bowl contra o Russell Wilson e a gente viu de novo contra o Alex Smith. Então, toda vez que a gente enfrenta um quarterback de mobilidade, diminui o número de sacks, porque aconteceu também com o Tyrod Taylor, né, do Bills. Porque os defensive ends, eles não têm só a função de ir para cima do quarterback, ele tem a função de segurar aquela linha de corrida ali para evitar que o quarterback saia. Então, nesse jogo, eu entendo que a terceira descida foi prejudicada um pouco porque o pass rush desacelerou. Agora, no restante da temporada, são vários fatores, né? Por exemplo, em vários jogos a gente não pôde contar ou com o Jamie Collins, ou com o Hightower, ou com os dois. Então, o Jonathan Freeney e o Fleming, quando entraram de linebackers, eles sofreram muito em jogadas de passe. Então, a gente já vai falar daqui a pouco contra os Broncos, a gente vai dar uns dados aí que ilustram um pouco isso. Então, eu acho assim, a gente sofreu tanto com lesões aqui e ali durante a temporada, por exemplo, o slot corner, né, que o Coleman começou bem a temporada, se machucou, depois entrou o Leonard Johnson. Fez uma boa estreia, depois começou a sofrer. Então, bola terceira descida era toda vez em cima do cara que o Leonard Johnson estava marcando, e ele cedia. Então, assim, são várias causas que contribuíram para isso durante a temporada. E nesse caso aí dos Chiefs, desse quarterback mais móvel, com os defensive ends em spy, principalmente pro Sheard, eu acho que tira muito do talento dele, porque a gente já até apelidou ele aqui de trem desgovernado, e é basicamente o que ele gosta de fazer, né? Ele gosta de sair desgovernado mesmo e chegar até o quarterback. Se ele tem que ficar nessa de olhando antes, ele perde a explosão dele. Então acho que principalmente o Sheard perde muito essa qualidade dele quando ele tem que jogar dessa forma. O Ninkovich é um cara melhor pra isso, né? Que a gente já vê, parece que o Ninkovich ele é mais calmo. Parece que ele sempre tá meio que olhando ali, ele sempre tá querendo ser meio que um linebacker às vezes, tal. Então dá uma diferença. E nesse caso, quando do Alex Smith, não chegar no quarterback faz com que ele tenha tempo para procurar outros caras para lançar. Então, ele consegue ali, principalmente na terceira descida, achar o melhor passe dele. Só que eu adicionaria também um pouquinho de falta de desatenção, cara, principalmente da secundária, parece. Eu não sei, às vezes acertam uns passes que não dá pra entender por que não marcaram, sabe? Tipo, parece que, sei lá, eu não sei. Eu falei pra você aqui em off, mas eu vou pôr no programa. O meu jeito de resolver esse problema é pegar uma cinta e dar na perna de todo mundo. Presta atenção nessa jogada. O Belichick claramente ficou irritado com isso. Ele falou na entrevista após o jogo que a palavra que ele usou foi inadmissível. É inadmissível você ceder 60% das terceiras descidas. Então, podem ter certeza que isso vai ser um ponto de ênfase nessa preparação aí para a final contra os Broncos. From Gillette Stadium, it is official. The Patriots are on to their 5th straight AFC Championship game. Entre os jogadores, a gente tem que falar do Chung. No fim, foi ele que pegou basicamente o Travis Kelce ali. E eu até pus na transmissão no Twitter. Ele foi um carrapato no Travis Kelce, né? Sensacional. O Chung tá jogando em nível de Pro Bowl esse ano. Ele não foi eleito, mas merecia. E o que ele fez com o Travis Kelce foi um absurdo, né? Que o Travis Kelce estava destruindo tudo quanto era defesa da NFL. Ele não marcou apenas o Travis Kelce, mas ele ajudou muito a limitar. E os dados finais do Kelce mostram isso. Ele recebeu 6 passes apenas para um total de 23 jardas. Então, se você for olhar todos os passes lançados na direção do Chung, ele cedeu apenas 2,6 jardas por recepção. Então, ou seja, pode-se dizer que quem o Chung pegou não jogou. Teve gente nos Estados Unidos que estava falando, tipo, Chung é o MVP desse jogo, de tanto que ele jogou, de tão bem que ele foi, e lembrando, voltando de lesão também, um dos que voltavam de lesão, e o Chung foi incrível nessa partida. O Logan Ryan liderou o time em tackles, 9 tackles e 1 for loss. Isso a gente também estava conversando aqui, é estranho isso nos Patriots, né? A gente até falou, para quem acompanhou o podcast do Patriotas Awards, que o líder em tackles dos Patriots esse ano, nessa temporada 2015, foi o Logan Ryan. Então, se você pegar os líderes em tackles de todas as equipes da NFL, eu garanto a você que pelo menos 80% vão ser linebackers. Porque é o natural, né? As corridas vêm pelo meio, quem para é o linebacker, passes curtos e tal. No nosso caso, até dá pra gente especular um pouco o motivo disso ter acontecido, mas o líder em tackles não foi um linebacker, né? Como a gente sempre fala, perdemos Hightower por vários jogos, perdemos Jamie Collins por vários jogos, o meio ficou muito tempo de fora, então nenhum deles conseguiu ter tempo suficiente de número suficiente de snaps para conseguir tackles e virar o líder do time nesse sentido. Outro que merece aí nessa secundária uma citação é o Coleman, que entrou no lugar do Leonard Johnson, também veio de lesão e jogou muito bem. E aí a gente entra, acho que no principal problema dessa defesa, tirando a terceira descida,
que foi a questão das lesões de novo, né? A gente teve o Hightower saindo por lesão, mas voltou. O Collins saiu e não voltou, com problema nas costas, no músculo das costas. E o Jared Mayo, que também saiu com problema no ombro e não voltou. Teve um momento ali que a gente chegou a não ter nenhum linebacker titular, e isso faz muita diferença. A gente falou aqui, esses três juntos se completam, mas quando falta uma peça já dá problema, ainda mais 2 ou 3, né? E isso vai ser um ponto de muita atenção essa semana, porque a gente vai falar daqui a pouco, uma das chaves para você vencer o Denver Broncos é parar o jogo terrestre. Então, a saúde dos nossos linebackers é essencial para essa partida, para essa final da AFC. Então, eu até acredito que por isso, essa semana de treinos agora dos Patriots vai ser mais uma semana em que o Belichick vai pegar leve, deve ter walkthrough, porque não adianta você colocar os caras lá que estão baleados com pad e para dar porrada uns nos outros no treino. A gente já falou disso aqui. Então, eu acho que mais uma vez a semana vai ser focada na recuperação. O que a gente tem de informação é que os 3 estão previstos para jogar no domingo, mas de verdade mesmo, só nessa quarta-feira, depois do treino lá nos Estados Unidos, que eles vão soltar o primeiro Injury Report da semana. Bom, gente, estou aqui editando o programa, ele já foi gravado e eu precisei parar aqui para avisar vocês que o Jared Mayo está fora da temporada. Saiu depois que a gente gravou esse programa, essa informação, e a gente não queria que o assunto ficasse defasado, então meio fora da temporada na Injury Reserve, com esse problema no ombro. Veja mais no Patriotas. Bom, temos uma pergunta aqui da Ana Paula, a nossa participante do podcast Patriotas da semana passada. Se você não ouviu, ouça, que o programa ficou incrível. A Ana deu uma aula pra gente de Patriots. E a Ana mandou aqui pra gente aqui, ó. Como é que faz pra dormir até domingo? É a pergunta dela. E o que a gente faz depois de 7 de fevereiro? Bom, como é que faz pra dormir até domingo? Remédio. Porque eu não consigo dormir. E o que eu vou fazer depois do 7 de fevereiro? Remédio, pra eu acordar só em setembro. É basicamente isso que eu vou fazer. Cara, aí depende, né? Se a gente ganhar o Super Bowl, o que eu vou fazer depois do 7 de fevereiro é festa. Verdade. Se não ganhar o Super Bowl, é remédio, acorda... É a música do Green Day lá. Green Day. Wake Me Up, mas só que no meu caso é quando agosto acabar, cara. Você me acorda. From Gillette Stadium, it is official. The Patriots are on to their 5th straight AFC Championship game. Vamos falar do tal do Broncos. Tem gente falando que vai ser fácil, tem gente falando que vai ser difícil, tem gente falando que o Manning vai destruir o jogo, tem gente falando que o Manning não vai fazer nada. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse Broncos, o que a gente entende de tudo que a gente leu, de tudo que a gente viu. Tem bastante coisa interessante aqui pra gente falar desse Denver Broncos. Primeira coisa que a gente tem que pensar, que tá todo mundo falando, Sidney, que eu acho importante, é que tá todo mundo falando da semana 12. Porque os Patriots não conseguiram jogar. Porque a gente não conseguiu fazer nada. E tem muita coisa, é um jogo totalmente diferente agora, né? Eu acho que esse jogo da semana 12 não serve de parâmetro nenhum para essa final da UFC. Você pode pegar ele até esquecer que esse jogo aconteceu e não usar ele como material para estudar. Porque os dois times estavam bem diferentes, né? O Denver Broncos estava sem o quarterback, que é o Peyton Manning. Estava sem o DeMarcus Ware também, que é o defensive end, está jogando muito bem esse ano, apesar da idade. E o time dos Patriots estava desfigurado no ataque, né? Que, para variar, toda vez que a gente visita o Denver Broncos, a gente vai sem ninguém para lançar a bola. Então, a gente estava sem o Julian Edelman, sem o Danny Amendola, perdemos o Rob Gronkowski no final do jogo, estávamos sem o Jamie Collins, perdemos o Dante Hightower no segundo quarto. Então, assim, era um time que, para você ter uma ideia, o líder do Patriots em recepções foi o Scott Chandler nesse jogo. Então, daí já mostra como foi uma coisa atípica. Uma coisa que eu acho, assim, que a gente tem que falar é a questão, para mim, a palavra desse jogo é corrida. Seja para os Patriots no ataque, quanto para os Patriots na defesa. Provavelmente a gente não vai conseguir correr contra esse Broncos. A gente não consegue. Se nós aqui montar um time do Patriotas, capaz eles não conseguirem correr contra a gente. Ainda mais com essa defesa do Broncos, com aquela linha, com o DeMarcus Ware e tudo mais. É passe no ataque. Agora, para mim, a principal coisa aí, Sidney, é a defesa contra o jogo corrido. A gente falou muito disso. É a nossa incomum aqui no Patriotas. Todo mundo tem a mesma ideia. Precisamos parar esse jogo corrido de qualquer forma. Isso pode definir o jogo e provavelmente vai definir o jogo, né?
Exatamente. Esse talvez seja o último Brady versus Manning aí, né? O Belichick versus Manning, que é o duelo que mais se coloca em campo. E ele vai ter uma característica interessante, que ele vai ser o oposto do que foi essa história desse confronto. Porque o que acontecia durante todos esses anos? O Peyton Manning sempre teve ataques aéreos avassaladores, muito potentes. Então, o plano de jogo do Bill Belichick era: bota 7, 8 jogadores na cobertura, manda pouca gente atrás do Manning e tenta fechar os espaços lá. Ou seja, deixa o time do Manning correr com a bola, mas segura para evitar que ele destrua a nossa defesa com passes. Dessa vez, o Peyton Manning chega completamente diferente, né? Quem assistiu os jogos dele esse ano sabe que ele fez uma péssima temporada. Ele foi um dos piores quarterbacks da NFL. Se você olhar os números dele, desde a semana 5, ele tem só 3 touchdowns lançados e 12 interceptações. Ele liderou a liga em interceptações, mesmo só tendo jogado 10 partidas das 16, então ele tá numa fase ruim, o braço dele já não tem tanta força. Então acho que dessa vez vai haver uma inversão. Acho que o Bill Belichick vai fazer um plano de jogo para travar esse jogo terrestre, colocar ali a defesa base, que é com 4 jogadores na linha, mais 3 linebackers, e deixar o Manning fechar os passes, as rotas mais curtas, né? Porque a gente sabe que ele não tem tanta força no braço para lançar em profundidade, e coloca um safety só lá atrás, que é o McCoy, deixa os cornerbacks nossos no mano a mano e para esse jogo terrestre. Se a gente conseguir parar esse jogo terrestre, as chances dos Patriots ganharem esse jogo é muito grande. Agora, se os Broncos conseguirem correr para 100, 150 jardas para cima, aí a coisa vai complicar pra gente. O Marlon Ferreira mandou pra gente aqui, pra gente comentar sobre isso. Se a gente acha que os Broncos vão correr mais como fizeram nesse domingo, no último domingo, ou se eles vão tentar mais passes. Basicamente é o que você falou aí. Não dá pra confiar. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui pra ficar bem claro isso. Não estamos falando isso do Peyton Manning porque a gente é torcedor dos Patriots e eu odeio o Manning. Não. A gente tá olhando o ano do Manning. Não tem essa. Vocês já perceberam aqui, eu não precisava falar isso, mas vocês já perceberam aqui que a gente não tem muito dessa de dar uma de torcedor, principalmente no programa. Então, que fique bem claro, estamos levantando informações, do mesmo jeito que a gente fala aqui, que a corrida dos Patriots não funciona. Estamos levantando informações, que fique bem claro. Então, voltando no Marlon, Sidney, não tem como eles confiarem tanto que o Manning pode ganhar esse jogo sozinho, como você falou. As bolas dele nem em espiral tá saindo mais muito, né, cara? É até triste ver um Peyton Manning jogando desse jeito, mas é um Peyton Manning, ele pode ir lá resolver o jogo. Mas provavelmente eles vão tentar implementar esse jogo corrido para abrir espaço para os passes do Manning, como você falou. Então acho que basicamente é isso aí. Parar a corrida de qualquer forma e forçar o Manning a lançar a bola, porque aí o negócio pode começar a ficar mais certo. Só que, como eu disse, pode ser que o Manning, ele é o Peyton Manning, pode ser que ele chegue lá e resolva o jogo sozinho, né? Exatamente. Eu acho que a chave é parar a corrida para deixar ele em terceiras descidas longas. Terceira para 8, terceira para 9, 10. Se ele ficar em terceiras para 3 ou 4, o fato dele não ter mais aquele braço todo não vai influenciar em nada, porque ele só precisa de 3 ou 4 jardas. Então, ele tem milhões de opções de rotas. Se você coloca ele em terceiras descidas longas, você força ele a lançar com mais profundidade, aí pega justamente no ponto fraco dele, né? E nesse jogo vai ter um pouco de diferença em relação àquilo que a gente falou dos Chiefs. Dessa vez a gente sabe que o Peyton Manning não é um quarterback de mobilidade, então nossos defensive ends, o Chandler Jones, o Ninkovich e o Shield, não vão precisar ter essa responsabilidade de ficar ali na lateral para impedir uma corrida por ali. Então, em jogadas óbvias de passe, terceira para 8, terceira para 9, nossos defensive ends vão para cima dele e eu acho que a gente vai ter uma partida um pouco mais produtiva do pass rush. Falando, parece até que a gente pode pegar o áudio de programas anteriores e pôr aqui. O front seven, o pass rush, é também muito determinante nisso. Não só como parar a corridas, mas também quando o Peyton Manning resolver lançar, chegar nele. Não deixar ele pensar muito não, porque Peyton Manning, quando resolve pensar, ele pensa bem. Nisso também, Sidney, aí entra o que a gente falou agora há pouco no jogo contra os Chiefs, uma das coisas que mais preocupa, que é a dependência que a gente vai ter dos linebackers, o quanto a gente sofreu na semana 12, e a gente o nosso principal problema aí agora de lesão, esses linebackers. Precisamos deles de qualquer forma, né? Porque a posição de linebacker em si, ela se encaixa dentro desse plano de jogo que a gente acha que é o que vai acontecer, que é parar a corrida e fechar rotas curtas. Então, a maioria dos passes que o Manning está lançando hoje em dia são de rotas de cruzadas ali pelo meio, rotas curtas. Então, é justamente onde você encontra os linebackers, né? Então, a gente vai precisar do Collins e do Hightower.
Para quem não lembra, o Hightower, eu acabei de falar, ele começou o jogo da semana 12, mas saiu no segundo quarto. A gente tem um dado aqui que é impressionante. Enquanto o Hightower estava em campo, os Broncos tiveram 15 corridas para 43 jardas, uma média de menos de 3 por corrida. Sem o Hightower, foram 15 corridas também, mas para 132 jardas e 3 touchdowns. Então, a ausência dele abriu o corredor ali pelo meio para os Broncos correrem. E a gente não sabe como é que o Hightower vai estar, como é que esse joelho vai estar. A saúde dos nossos linebackers é essencial para esse jogo. E não só, a falta dos linebackers também influencia não só na corrida, porque lá na semana 12, quando a gente não tinha os titulares, a gente estava com o Freeney e o Fleming, o Osweiler acertou 7 de 9 passes lançando contra os linebackers. Então, assim, os três são mais do que importantes nesse jogo. Também tem outra coisa aqui, né, Sidney? Igual você falou, vai dar para os defensive ends, vai dar para o Sheard ser o caminhão desgovernado que ele é, só que tem que ficar esperto também com um passezinho curto, chuveirinho ali no running back. Então, quem que pega isso? Linebacker também. Para liberar o Sheard, por exemplo, do lado dele. Aí, contudo, tem que ter um linebacker de olho nesse running back que pode receber essa bola curta. Então, tudo chega nesse meio dessa defesa, né? Exato, e até acho que o Ninkovich pode ter um bom jogo, porque ele é um cara que ele não é aquele defensive end puro, ele sabe jogar de linebacker também. Então a gente vê às vezes acontecer de o Ninkovich não ir para cima do linebacker, ele recuar numa zona curta ali. Inclusive ele já interceptou o próprio Peyton Manning jogando em Foxborough, não recordo agora se foi na temporada 2014 ou 2013. Eu lembro que o Ninkovich fez uma interceptação em cima do Manning, porque ele recuou quando o Manning não esperava isso. Então ele é um jogador que pode ter uma função um pouco diferente. E eu espero que o Sheard repita o jogo da semana 12, porque ele deu um baile no right tackle dos Broncos. Ele chegou no Brock Osweiler várias vezes, nem sempre conseguiu converter essa pressão em sacks. Às vezes o Osweiler escapou, mas o right tackle dos Broncos teve uma noite péssima contra o Sheard na semana 12. Não, e não só contra o Sheard, como aquele jogo contra os Raiders no final da temporada, que o Khalil Mack fez 4 ou 5 sacks. Foi tudo em cima desse right tackle. É onde o Sheard vai estar ali. O Sheard tem que jogar bem. Basicamente aí, Sidney, é o Sheard para ir para cima do Manning e o Ninkovich para ficar nesse meio spy aí, tanto no running back ali, alguma coisa assim. Basicamente pode ser que os dois tenham essas funções. Mas, cara, esse right tackle dos Broncos sofre quando ele vem um cara para cima dele. Então o Sheard precisa crescer para cima desse cara, né? Exatamente. E é isso que complica, né? Se você começa a ceder corrida, os caras que vão pro pass rush começam a hesitar em ir pro pass rush, porque eles esperam para ver se vai ser corrida ou não, para tentar ajudar a segurar. Por isso que a gente não pode deixar essas corridas dos Broncos começarem a entrar no começo do jogo. Se a gente começar a fechar a corrida para eles, como a gente conseguiu fazer no ano passado, por exemplo, no confronto da temporada regular, lá em Foxborough, aí melhora pro pass rush, melhora pra cobertura, melhora para todo mundo. Não pode deixar eles terem um padrão de jogo, eu acho. A corrida funciona, ou o passe curto funciona, ou o passe longo funciona. Tem que ir pingando aí, eles não entenderem qual que é a chave da partida. Eles têm que ir testando pra gente ir se defendendo, basicamente isso. Se eles encontrarem um jeito de jogar, aí eu acho que é onde a defesa do Patriots mais sofre. É onde, achou o calcanhar de Aquiles da defesa, vira padrão de jogo e a gente sofre muito. Então tem que fazer eles tentarem de tudo aí o jogo inteiro. Outra coisa aqui, Cid, agora falando de ataque um pouco. Do nosso lado também vai ter muito disso. A pressão dos Broncos é muito forte. A secundária também é conhecida, esse ano ela foi muito bem. Só que contra os Steelers, lembrando que os Steelers estavam bem baleados, sofreram bastante. Aliás, o Broncos inteiro sofreu para ganhar dos Steelers, não foi uma vitória fácil. O final do jogo ali não mostrou o que foi. Dá pra gente jogar em cima dessa defesa. Principalmente, basicamente aí soltar essa bola rápido, como a gente sempre fala, para não sentir essa pressão desse front seven aí poderoso dos Broncos, né? Eu acho que a filosofia tem que ser a mesma que a gente aplicou contra os Chiefs, é o ataque de passes rápidos ali, para desacelerar esse pass rush dos Broncos, né? Não dá tempo do Von Miller e do DeMarcus Ware chegarem no Tom Brady se essa bola sair rápido. O Chris Harris Jr., que é o melhor cornerback dos Broncos, tá baleado, ele não sabe se joga, ele tá com um problema sério nos ombros, ele tá com muitas dores. Então, se ele não jogar ou se ele jogar longe do 100%, é uma grande vantagem para os Patriots, digamos assim, porque vai ficar o Talib ali e o reserva do Chris Harris não vai ter a mesma qualidade e efetividade dele. Então, se vocês lembrarem, o Tom Brady lançou para 300 jardas e 3 touchdowns contra os Broncos lá, lançando para Scott Chandler, Chris Harper e Brandon LaFell.
Então, eu acho que o ataque dos Patriots tem totais condições de pontuar contra essa defesa dos Broncos, por melhor que ela seja. Eles vão sofrer para fechar todos esses matchups aí. E se fecharem o meio, você lança para Gronk na ponta. Se fecharem Gronk, você lança para Edelman. Pode ser que sobre uma bola ou outra pro LaFell e a gente vai rezar para ele não dropar. Então, eu acho que a gente tem condições de pontuar e dar trabalho aí pros Broncos. Um cara que eu acho que pode fazer a diferença nesse ataque, James White. Como a gente falou contra os Chiefs, que não foi preciso colocar os running backs ali para ajudar a proteger o Brady. Eu acho que o que menos precisa fazer é isso com o White. Porque um running back a mais ali às vezes não faz diferença. O cara é arrastado e é jogado em cima do quarterback. A gente já viu até de dentro do campo acontecer isso. O White, CJ, tem que ser o refúgio do Brady ali. Se acontecer alguma coisa, a mesma coisa que a gente falou que o Ninkovich teria que fazer de olho nesse running back. Tem que ser usado o White desse jeito. E a forma que eles usavam muito o Lewis também. Se a gente conseguir implementar os passes, vai jogar a defesa um pouco mais para trás. E aí que sobra o espaço nas laterais e no meiozinho ali, pro White sair e receber essa bola curtinha. Se o Brady tá na pressão, solta no White para ele tentar ganhar pelas pernas ali, que a gente já viu que ele é bom. A gente falou já de que estavam segurando o uso do White, ele não entrava tanto. Não tem mais o que segurar, né, cara? Tem que pôr o White pra jogar agora. Tem aquela história das coisas serem complementares, né? Se o passe rápido começa a entrar, a linha ofensiva tem menos pressão, porque o passe rush diminui, então você precisa deixar menos jogadores ali pra bloquear, não vai precisar estar o White o tempo inteiro ali segurando pelo meio algum jogador dos Broncos, ele vai precisar sair em rota. Se ele sair pra rota, um linebacker dos Broncos já vai ter que ficar com ele pelo menos, então já melhora pro Gronk principalmente, melhora pra Edelman. Então, o ataque dos Patriots tem que fazer os Broncos não saber pra onde vai a bola nessa jogada, porque se você é unidimensional, você só tem um jogador que está conseguindo fazer alguma coisa, facilita para a defesa. Ela foca naquele jogador e pronto. Se você uma hora lança para o Brady, na outra para o Amendola, na outra para o Gronk, uma hora sai o James White, ou então nem que seja um screen, né? Que a nossa linha ofensiva não consegue bloquear a corrida, mas ela é boa fazendo screens, bloqueando para screens. Então tem que deixar a defesa sempre sem saber de onde vem o ataque. From Gillette Stadium, it is official. The Patriots are on to their 5th straight AFC Championship game. Para fechar o assunto Broncos, Sidney, o Renan Skavinsky, quase irmão do Gronkowski, Gotskowski, Skavinsky. Invejei seu nome. Tudo da Europa, tudo veio da Europa Oriental. Eu invejei esse nome. Eu queria ter uma camisa dos peitos escrito Skavinsky. Ele mandou aqui, ó. Pessoal, até que ponto o fator campo pode atrapalhar os Patriots? Principalmente o Brady não tem um bom retrospecto jogando em Denver. Aí que tá, senhor Renan e senhor Patriotas. Eu acho que não é tanta diferença assim. Principalmente pela questão do seguinte, Sidney. Tenta seguir o meu raciocínio. Todo ano que o Manning foi bem, o Peyton Manning jogou muito bem, o que se sabe dele é que quando chega em playoffs ele joga mal, principalmente no frio. Ele tem um problema em jogar no frio. No frio, ele sempre teve. Esse ano ele jogou mal, até no calor ele jogou mal. Então, a tendência é ele jogar mal também no frio. Como eu disse, é Peyton Manning. Pode ser que isso tudo mude e ele cale em nossa boca, principalmente a mim. Mas eu acho que a questão aí, tanto em Denver como se fosse em Foxborough, vai ser complicado, ou ia ser complicado em Foxborough, de qualquer jeito pro Manning. Porque, tipo, é onde mais pega ele aí. E tem um número muito... Eu quase desacreditei nesse número que eu quero que você passe pra galera, que mostra como o Peyton Manning tá jogando em casa esse ano. Né? É inacreditável você falar isso de um jogador da qualidade dele, que bateu recordes e recordes aí na NFL. O Peyton Manning tem um touchdown de passe na temporada jogando em Denver. Tom Brady tem 3 naquele jogo da semana 12, lançando para Brandon Bolden, Scott Chandler e companhia. Então, é um ano completamente atípico. A gente sabe que ele está machucado desde o início do ano. Como você falou, no calor ele já estava jogando mal. A defesa carregou esse time durante boa parte da temporada. No frio agora, provavelmente ele não vai explodir de uma hora para outra. Não vai ser tão frio lá em Denver quanto seria em Foxborough, mas vai ser frio. A expectativa de temperatura negativa. Então, eu acho que desse ponto de vista dos elementos assim, não fará diferença jogar em Denver. O que eu acho que faz é que, como qualquer partida fora de casa, é que a torcida adversária atrapalha muito a comunicação do quarterback. Então, se você quer fazer aqueles audibles lá que o Brady faz, você quer mudar a jogada na linha de scrimmage, você quer corrigir uma rota, essa comunicação é muito dificultada pelo barulho da torcida. Mas a gente já viu os Patriots ganharem fora de casa em várias situações. Então,
Eu acho que se esse ataque jogar direitinho, encaixar, se a nossa defesa não ceder big plays ou jogadas bobas, eu acho que jogar em Denver não vai ser o fator decisivo para definir quem vai ser o campeão da AFC, não. Tanto que teve gente que falou já mandou mensagem lá no Patriotas falando que pode ser que neve, seria ótimo. Eu acho besteira, cara. Eu acho que a neve, ela transforma o negócio muito na sorte ali. Porque um passe pode cair por causa da neve, um fumble pode acontecer. Eu acho besteira. Deixa estar frio só. Se só tiver frio, tá bom, melhor que nevar. Porque a gente não precisa contar com sorte nesse jogo. A gente precisa jogar bem. Se jogar certinho, a gente é mais time que os Broncos. Eu tenho certeza disso. Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar, antes da gente terminar. Brock Osweiler, que agora é reserva, tá perigando não poder jogar por causa de lesão. Se ele não joga, os Broncos basicamente não têm reserva. Um problema que aconteça com o Manning ali destrói o plano de jogo deles mais ainda, né? Eu não tenho certeza se o Osweiler ficou como reserva no confronto contra os Steelers. Eu não assisti o jogo, mas eu sei que ele tá lutando contra uma lesão, ele foi dúvida até o final e parece que ele vai ser dúvida novamente. Então, se essa notícia tá rolando de que ele é dúvida, se precisarem dele, ele não vai estar 100%, isso é quase certeza. Então, numa eventualidade do Manning se machucar, eu não estou torcendo por isso, longe disso, eu quero que a gente ganhe deles com o Peyton Manning, com todo mundo. Eu acho que eles teriam problemas sérios, não só por entrar o Osweiler, que não é um quarterback com a mesma experiência e tal, mas porque ele não está 100% fisicamente. Mas eu acho que, como você falou, se a gente executar o plano de jogo, se não cometer erros bobos, drops, se o Brady não tomar decisões ruins lançando em cobertura tripla, se a defesa não errar tackles, entendeu? Se os nossos running backs não cometerem fumbles, a chance de sair com a vitória é boa, mesmo sendo em Denver. Vai ser um jogo difícil? Vai, porque é impossível você ter uma facilidade no final de conferência. São os dois melhores times de toda a conferência que estão se enfrentando, então qualquer um pode sair vencedor. Mas eu acho assim, não tem um pessimismo nenhum pelo jogo sem Denver, não. E uma coisa que a gente tava conversando, aliás, eu acho legal por aqui pra galera saber, até pensar, aí já, mais do que nunca, tirando totalmente o torcedor dos Patriots, Felipe, qualquer um dos dois aí que forem pro Super Bowl, os dois tem histórias muito boas pra contar nesse Super Bowl, né? O Brady, nesse ano absurdo que ele passou, cara, Deflategate, levou o time nas costas sem receiver, com cheio de lesão, perdendo running back, perdendo todo mundo, com ele basicamente novata. O Brady tem uma história em tanto pra contar se ele chegar nesse Super Bowl. E o Manning também, né? De lesão, de provavelmente a última temporada dele, todo mundo basicamente rindo do cara que ele era o líder de interceptação da liga, o Peyton Manning. Quando é que te imaginou que isso ia acontecer? E se o cara chegar no Super Bowl, querendo ou não, é um baita de um negócio, porque ninguém chega no Super Bowl à toa. Então os dois têm uma história muito boa pra contar, né, cara? É lógico que a gente vai torcer, como torcedor dos Patriots, a gente quer passar, quer ir pro Super Bowl, mas se puderem, aproveitem esse momento, curtam esse jogo, talvez seja o último Manning versus Brady da história. São os quarterbacks que dominaram esses últimos 15 anos da NFL aí, de longe, ninguém chegou perto do que eles alcançaram. Talvez a maior rivalidade, rivalidade que eu falo dentro de campo, né? Até porque eles são amigos, de quarterbacks dentro de campo, talvez da história da NFL. Então, é uma coisa histórica que a gente acompanhou nesses últimos anos, e esse jogo vai ser histórico também. Então, é difícil acompanhar, assim, focar nessa questão com tanta atenção da partida e do Super Bowl que está em jogo. Mas, se vocês puderem, curtam esse momento, porque provavelmente é o último confronto entre eles. Alguém comentou isso no nosso Facebook, eu não sei o nome da pessoa, até peço desculpa, mas o cara falou assim: eu tô triste porque é o segundo ano que eu acompanho a NFL só, e eu vi pouco desse Brady Manning. Cara, fique triste mesmo, porque você perdeu. Como era bom odiar o Manning, né? Vamos dizer assim. Como é desesperador saber que tem um cara do outro lado. E eu tenho certeza também que quando todo mundo joga contra os Patriots, é horrível ter um Brady do outro lado, porque são caras que podem resolver sozinho a qualquer momento, né? Eles são dois dos melhores quarterbacks da história da NFL, então eu agradeço muito por ter acompanhado, não todo o histórico do confronto, mas boa parte. Eu acompanhei vários e vários jogos entre Manning e Brady. Feliz também de o Brady ter levado vantagem na maioria desses confrontos, mas
não interessa nada disso, nada do que ficou para trás se ele não levar vantagem no próximo, né? Então o que vale é o próximo, que esse retrospecto aí se mantenha e que ele passe, mas talvez seja, é muito triste saber que talvez seja o último confronto entre eles. E o que você falou ali atrás é a frase, eu acho que tomara que não aconteça nada, tomara que a gente ganhe com o Manning em campo, porque os dois quarterbacks merecem fazer mais um confronto entre eles, porque são os dois melhores dos últimos anos aí, sem dúvida nenhuma. Então é isso, CJ. Vamos esperar domingo, é o que a gente pode fazer. Eu só sei que eu não como mais, eu não durmo mais, eu não trabalho mais, eu não penso mais, eu não tenho mais unha. Eu só quero que domingo chegue e esse jogo acabe para eu saber qual que é o resultado disso. A tensão é grande, a gente vai na terça-feira aqui gravando, eu não sei como vai ser se concentrar em nada nessa semana. E, cara, que esse sofrimento acabe com alegria, né? Tomara que a gente consiga vencer esse jogo, ir para mais um Super Bowl, ganhar esse último Brady versus Manning aí. Vamos torcer bastante, mas vai ser uma batalha. E se preparem, porque se o sofrimento acabar a alegria, entra o segundo sofrimento, que é Super Bowl, que daí eu piro de vez. Mas vamos aos poucos e vamos pensar em Broncos. Acompanhe a gente, site, tudo, vai ter muita coisa ainda sobre esse Patriots e Broncos durante a semana inteira. E não se esqueçam que a gente tem brindes para sortear. Fiquem com a gente. Voltamos semana que vem, talvez rindo, talvez chorando, Sidney. Abraço. Um abraço, cara. Até logo. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.